Continue de olhos fechados. Amém, Senhor. Que nessa noite o Senhor traga todo o entendimento da sua palavra. Que o Senhor venha tocar em nossos corações, Pai. Que o Senhor venha conversar com nós hoje. Senhor, eu te peço que se tem alguém aqui preocupado com alguma coisa, que venha ficar lá fora, Pai. E que nessa noite a tua palavra venha ser elevada ao mais alto que o Senhor quiser, Senhor. Que o Senhor toque os nossos corações. Que esses louvores que foram tocados, Senhor, continue acendendo o nosso coração, Pai. E que nessa noite, Senhor, possamos glorificar a tua palavra, glorificar o teu nome. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito nessa casa, Senhor. Obrigado por cada vida que está aqui hoje. O Senhor preparou esse dia, o Senhor preparou esse momento. O Senhor quis que nós estivéssemos aqui nessa noite, Pai. E eu te peço que o Senhor continue ao nosso lado. Em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Confesso que eu estou um pouquinho nervoso. Quem está aí no fundo aí quiser vir mais para frente, aí eu sei que está frio, quiser estar mais juntinho do pessoal. E aí, Pedrão, tranquilo aí? Que aqui tá. Mas amém. Gente, é um privilégio estar com vocês, trazendo a palavra do Senhor, que Ele falou comigo, que vai falar com vocês. Talvez o que eu vou falar aqui, o Senhor já falou com vocês. Então, a gente vai só confirmar, né, o que Ele tem colocado para nós. Ele estava mais ansioso que eu. Amém. Nessa noite o Senhor vai falar com você que já passou por uma tempestade ou que está passando. Eu acredito que todo mundo aqui já passou por alguma dificuldade na vida. E quem não passou tem algo de errado. Eu queria começar com uma pergunta. Vocês sabem o que é uma tempestade? E aí, irmão? Sabe o que é? Tempestade. Aquele belo dia você saiu, daqui a pouco se formou aquelas nuvens escuras e o tempo fechou. O céu parecia que era 10 horas da noite, mas era meio-dia. Eu acredito que vocês já escutaram já. Leva o guarda-chuva que vai chover. Por diversas vezes eu ouvi a minha mãe falar para mim antes de ir para a escola. Leva o guarda-chuva que vai chover. E eu lá no portão, já lá embaixo, eu opa, vou ter que voltar? Não, vou. E continuei seguindo, não voltei. E a maioria das vezes, o que a gente faz? A gente não escuta. Na metade do caminho, o que acontece? O tempo fecha em segundos, aquela chuva vem e vrá, molhou tudo. E tem um processo para você se secar. E durante o dia ali, você aos poucos vai se secando. E a vida do cristão é isso. Você vem, toma uma avalanche e aos poucos você vai se secando. O tema dessa noite é: a confiança vem através da intimidade. Eu confesso que esse tema o Senhor falou comigo desde a conferência que a gente foi lá em Londrina. E eu não entendia. Eu falei, Senhor, como assim? Primeiro dia lá, primeiro dia de palavra, o Senhor falou comigo, anota esse tema. Eu anotei, está no meu celular, só está ele, não tem mais nada escrito, só está esse tema. Eu falei, amém, Senhor. É isso que o Senhor quer, eu vou anotar. Porém, depois daquele dia para cá, diversas coisas aconteceram e parecia um filme. E eu queria começar lendo Lucas 8, 22 ao 25. Dá para pôr aí, meu parceiro? Lucas 8, 22 ao 25. Aconteceu que num daqueles dias, Jesus entrou num barco com seus discípulos e lhe disse: vamos passar para o outro lado do lago. E partiram.
Enquanto navegavam, Jesus adormeceu e sobreveio uma tempestade de vento no lago. O barco foi se enchendo de água e eles estavam em perigo. Então os discípulos foram até Jesus e o acordaram, dizendo: Mestre, mestre, estamos perecendo, ou seja, afundando. Jesus levantou-se, repreendeu o vento e a fúria da água, e tudo cessou, e veio a bonança. Então Jesus lhe perguntou: Onde está a fé de vocês? Eles, possuídos de temor e admiração, diziam uns aos outros: Quem é este que até os ventos e as ondas dá ordens, e eles lhe obedecem? Significado de bonança: tempo calmo e tranquilo. O Senhor se levantou e acalmou a tempestade. E o que eu quero tirar desse texto? Os discípulos ali no barco, que mesmo andando com Cristo, não somos blindados da dificuldade. Mas com elas, a gente cria um nível de maturidade, um nível de confiança, e a gente permanece. E a sua fé está em Jesus, ou você tem se deixado levar em meio à tempestade? O Senhor não falha. Filipenses 4:13. Tudo posso naquele que fortalece. Independente do que estamos passando, se o nosso coração está alinhado com o de Cristo, tudo vai passar. Mas se o nosso coração não estiver alinhado com o de Cristo, aí o bicho pega. Vem o medo, a tristeza, a solidão, você acha que nada vai dar certo. Mas quando você tem um pouquinho de esperança, quando seus olhos estão voltados para Cristo, Ele faz diferente. Ele deixa você passar pelo processo. Mas lá na frente, talvez você não tenha vivido seus melhores dias, você chegou aqui e na sua casa você está vivendo os maiores conflitos. No seu trabalho você anda sobrecarregado, os seus relacionamentos não dão certos, e você acha que o problema é você. Mas nessa noite o Senhor vai falar para você confiar. Mas a pergunta que eu quero fazer é: o que você tem feito em meio à tempestade? Você tem confiado na presença de Cristo? Você tem olhado para a tempestade como Jesus olhou naquele barco? Imagina todos nós aqui dentro daquele barco ali com os discípulos de Jesus. Os discípulos de Jesus entraram em desespero. O Senhor estava descansando. O Senhor se levantou e acalmou tudo. E o que você tem feito em meio à tempestade? Você tem se levantado como Jesus, tem falado: Senhor, está nas suas mãos, isso aqui não é meu? Ou você tem se deixado levar? Eu confesso para vocês que quando você deixa se levar, daqui a pouco eu vou entrar no assunto, mas quando você deixa se levar, é cruel, dói, são sentimentos horríveis, mas o Senhor nunca sai do nosso lado. Eu queria começar com um testemunho. Voltando a 5 anos atrás, eu tinha algumas dificuldades. Eu não conseguia emprego, tinha muita vontade de trabalhar, mas não vinha. Fazia entrevista uma atrás da outra, tinha dias que eu fazia 2 entrevistas no mesmo dia. E a resposta que eu tinha era: segunda-feira a gente entra em contato com você. Essa segunda-feira nunca chegava, eu nunca entendi. Mas tudo bem. E um dia eu estava em uma célula de família. O Wilson e Sheila. Eles me conheciam um pouco, mas sabiam a vontade que eu tinha de conseguir um trabalho, poder trabalhar. E ali no final da célula eu recebi uma oração, que na mesma semana eu ia começar a trabalhar. E eu: caramba, Deus, será que é isso mesmo? Vou começar a trabalhar. E em meio àquela oração eu entreguei também. Falei: Pai, está nas tuas mãos. Eu lembro que nos começos de células era até engraçado que a Laís me zoava, porque
o pessoal dava o testemunho, falava de coisas que estava passando, e eu era o único que só escutava, nunca falava nada. E ela falava para mim: que mundo que você vive? Que você não tem uma experiência, você não tem nada para falar? E eu não sei, gata. Mas eram processos que eu precisava passar. E um dia lá na casa da minha sogra eu recebi uma oração, que na mesma semana eu ia trabalhar. E tudo era novo para mim. Eu vim de outra religião, onde não tinha esse compartilhar. Isso aqui para mim não ia existir. Mas o Senhor coloca pessoas em nossas vidas e Ele faz o que Ele quer. Comecei o primeiro emprego, todo empolgado. Porém, era de segunda a segunda, eu tinha um domingo no mês, e o domingo que eu estava de folga, eu estava morto. Eu saía 4 horas da manhã, 5 horas eu já estava com o forno ligado. Quem não sabe, eu trabalhava na padaria e tinha que fazer pães. E meses foi se passando, pessoas entravam e saíam, entravam e saíam. E com o tempo, entrou uma pessoa lá, um gerente, e como todo gerente, ele quer mostrar serviço. Porém, ele não era uma pessoa muito fácil de lidar, porque ele não era uma pessoa cristã, mas ele queria mostrar serviço. E quando a pessoa coloca os olhos dela para aquilo que é do mundo, ela vai querer passar por cima de todo mundo. Mas o Senhor mostra para a gente diferente. O pouco que eu frequentava as células, eu recebia uma mensagem de conforto, de força, e sempre falando: continua, permaneça, vai vir algo bom depois. E eu recebi a oração para conseguir um emprego, mas não para me tirar das dificuldades. E o Senhor, Ele vem tratando a gente aos poucos. E um versículo que foi falado ali na célula, em meio àquele tempo, era Romanos 12. Alegre-se na esperança, sejam pacientes nas tribulações, perseverem na oração. Trabalhando de segunda a segunda, domingos ali, eu perdia viagens, perdia almoços de famílias, perdia os eventos da igreja, e ao mesmo tempo que eu trabalhava, o meu coração queria mais de Cristo. Ao mesmo tempo que eu tinha dificuldades lá, o meu coração queimava mais por Cristo. E andar com essas pessoas aqui é o que me fortalece todos os dias. Então veio o evento do Nico, o mais temido Nico. Naquela época eu não tinha ido ainda, todo mundo falando, e meu coração ali, quero ir pro Nico, quero ir pro Nico, quero ir pro Nico. Porém, como eu falei para vocês, não era tão fácil o trabalho que eu tinha. Para mim conseguir uma folga era uma luta. Para dizer a verdade, eu nem tinha essa folga. E eu pedi essa folga com 2 meses de antecedência. O gerente pegou e falou para mim que estava tudo certo. Porém, faltando um mês, ele vira para mim e fala que eu não vou poder folgar. Falou que fez a escala errada. Naquele momento eu virei para ele e falei: tá bom. E saí. Só que naquele momento que eu saí, eu guardei uma mágoa no meu coração. Porque eu era uma pessoa responsável, nunca faltava, sempre fui certinho com a empresa. Todo momento que eles precisavam, eu estava lá. E quando eu precisei, eu não conseguia folga. E mesmo assim, aquele versículo continuava tocando meu coração. Alegre-se na esperança, sejam pacientes nas tribulações e perseverem na oração. E a partir daquele dia, eu falei com o Senhor: Pai, abre as portas de um novo emprego para mim. Mas eu quero um emprego que eu possa dedicar o meu tempo ao Senhor. Eu não pedi um emprego que eu ganhasse mais. Eu pedi um emprego que eu tivesse tempo com o Senhor. E ali o tempo foi passando, eu em oração. E eu recebi uma oração para um emprego. Daqui a pouco eu estava pedindo essa oração. E daqui a pouco Deus veio
e me deu um novo emprego. Eu confesso para vocês que esse novo emprego, da forma que veio, eu não acreditei. Porque foi tão fácil. Um dia antes de voltar de férias, eu recebi a proposta para ir fazer a entrevista. E eu tinha dificuldade nas entrevistas. Eu não era de falar muito. Eu não sei nem como eu estou falando aqui, mas eu não era de falar muito. E no dia que eu fiz a entrevista, o meu chefe virou para mim e falou: que time você torce? Falei: agora morreu. Ou eu falo o time que eu torço e ele manda eu sair fora, ou ele vai se alegrar com o que eu vou dizer. Eu falei o time que eu torcia e a gente ficou 1h30 falando de futebol. Ele virou para mim e falou: você está contratado? Falei: sério? Sério, você está contratado. Só depende de você. Se você quiser se desligar da outra empresa e vir, a vaga é sua. Naquele momento, meu coração se encheu de esperança. Porque era um trabalho de segunda a sexta. Eu ia ter tempo com a minha esposa, recém-casado. Ia ter tempo com a família. E viagens. Mas o mais importante, o que eu tinha pedido para ele: Senhor, eu quero ter mais tempo contigo. Eu quero dedicar os meus momentos ao Senhor. Eu quero estar diante de Ti, Pai. E nesse novo emprego, em 5 meses, eu subi de cargo 4 vezes. Não tem o que dizer. 5 meses. 5 meses, 4 vezes você subir de cargo. Eu fui de auxiliar de estoque para contratos, auxiliar de vendas para auxiliar de logística. 1 ano depois, o Senhor me abençoou e eu virei gerente do setor. E se eu confessar para vocês que quando eu entrei lá não conhecia nada, o que eu só via era pão na minha frente, e hoje eu vejo materiais elétricos. E o Senhor faz coisas que a gente menos espera, mas se o nosso coração estiver alinhado com o dele, tudo a gente pode, e tudo ele pode. E confesso para vocês que de lá para cá foram dias incríveis. No meu trabalho eu tenho dor de cabeça todos os dias, mas eu tenho a alegria de estar vivendo a presença do Senhor. E a confiança vem através da intimidade. A partir daquele primeiro emprego que eu estava tendo dificuldades ali, eu comecei a ter intimidade com o Senhor. Eu recebi uma oração, eu fiz uma oração, o Senhor me abençoou. E nem nos meus melhores sonhos eu imaginava trabalhando num escritório, sendo líder e estando aqui ministrando. Mas era o mínimo que eu poderia fazer por ele. Porque de lá para cá, o Senhor fez coisas grandes para mim. Tudo que eu passo, eu não reclamo. Não faça isso. Se você tem passado algo, eu te aconselho a não reclamar. Mas sim, entregue ao Senhor. Não ache que você não vai conseguir, que você não é capaz, que tudo que você está vivendo é porque você é o errado. Mas o Senhor quer te levar a um nível maior de fé. Lucas 8:24. Então os discípulos foram até Jesus e o acordaram dizendo: Mestre, mestre, estamos perecendo, afundando. Jesus levantou-se e repreendeu o vento e a fúria da água, e tudo cessou, e veio a bonança. Eu gostaria que vocês fechassem os olhos. O que você tem enfrentado, Jesus pode acalmar? Jesus nessa noite está te dando a direção. Confie. Se a tempestade chegar, Ele está no barco. E se você tem sentido medo, clame. A sua fé está fraca, clame mais ainda. E se você não está entendendo, respire. João 16:33. Ele disse:
essas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo vocês passarão por aflições, mas tenham coragem, eu venci o mundo. E mesmo com tudo que eu falei para vocês, eu não era blindado das dificuldades. Pode acender a luz, mano. Pode abrir os olhos também. Foi mal, foi mal. E tudo que eu falei não é para me engrandecer, mas para mostrar para vocês o que Deus é capaz, o que Ele pode fazer na sua vida. As batalhas vão vir, as dificuldades vão vir. Só nesse mês, eu acredito que todos os pastores que subiram aqui falaram um pouquinho de dificuldade. E eu acredito que o Senhor está querendo falar com alguém aqui nessa noite. 18 de março desse ano, eu passei por um milagre. Voltando do trabalho, 5h45, o tempo fecha. Falei para a Laís, vai vir chuva aí. O tempo ficou escuro, coloquei a capa, começou a pingar, a Laís colocou a capa, a gente vindo embora. E como eu falei, eu não era blindado das dificuldades. Dia de célula, terça-feira, 18 de março. Esse dia ficou gravado no meu coração. Voltando do trabalho de moto, a gente pegou uma chuva muito forte. Eu não estava enxergando nada. Normalmente eu continuo, abro a viseira, tomo chuva na cara e vou embora. Mas nesse dia o Senhor pediu para parar. Encostei com a Laís na Dutra. Mandei mensagem para o pastor. Pastor, não vai dar para fazer a célula porque a chuva está muito forte. O pastor falou, não, beleza, só avisa o pessoal, tal, avisei. O pessoal da célula também, todo mundo mandou uma mensagem ali, não, vem com Deus e tudo mais. A chuva acalmou. Mas eu ainda estava elétrico. Dia de célula, normalmente veio na correria. A Laís falou, amor, não precisa correr, pode ir com calma. Eu falei, não, tá bom, vou com calma. Vou tranquilo. Saí com a moto. Acho que eu não andei nem 5 km. O farol fechou e em seguida ele já abriu. Foi muito rápido naquele dia. Eu lembro que eu estava no corredor de moto, tinha um caminhão e vários carros e várias motos. No momento que o motoqueiro da frente saiu, que eu fui sair, eu escutei um barulho. Pá! A Laís por cima de mim, o caminhão fechou a gente. A minha moto parou debaixo do caminhão. A Laís conseguiu sair, que ela é pequena. Mas e eu, como fiquei? Eu fiquei literalmente preso debaixo do caminhão. E naquele momento, eu precisei de ajuda para sair, porque eu não conseguia. Mas o Senhor colocou as mãos deles. A única coisa que danificou foi um baú. Que se não tivesse o baú, tinha machucado a minha esposa. Se machucasse a Laís, ia me machucar. Mas o Senhor não deixou. Mas aquilo era um processo que a gente tinha que passar. Gente, mês de Nico. A gente estava no nosso melhor mês, assim, eu acredito que de adoração, louvor, jejum. E foi um mês diferente para mim. Porque eu ia estar à frente de determinada situação. O meu coração estava completamente com Cristo. E coisas iam vir para me abalar. Coisas iam vir para me tirar do sério, para me tirar a paz. Quem me conhece aqui já me viu bravo? Tirando a Laís e o Tuxê ali. Eu acho que o resto do pessoal nunca viu. Naquele dia eu não vi mais nada. Era eu e o motorista do caminhão. Nem a minha esposa lembrava que estava ali. Comecei a discutir com o cara do caminhão. E ele falava, o passageiro foi o errado. Olha o tamanho da Laís, como que o passageiro está errado? Eu virei para ele, não, você está de brincadeira. Não faz sentido o que você está falando.
Como eu vou tirar o passageiro para passar do seu lado? Comecei a discutir com ele. E discutindo ali, daqui a pouco veio uns polícia. Nem os polícia eu respeitava, para vocês terem ideia. E naquela situação eu fiquei cego. Eu esqueci das coisas do Senhor. Eu esqueci do livramento que Ele tirou a gente ali, porque foi um livramento. E eu só fui perceber depois. Mas depois que tudo acalmou. Depois que a gente chegou em casa, a gente começou a orar. E o Senhor falava muito no meu coração: calma, eu estou contigo. Você vai sair dessa. Você vai passar por essa. E a gente orou. Fomos descansar. Uma semana depois, a gente precisava comprar um negócio que precisava levar para o Nico. A gente precisava ir no shopping. Eu sou sempre o chatão. Quero colocar a moto no estacionamento. Dessa vez eu fiz diferente. Vai ser rápido. Vou deixar aqui fora e vou entrar. Se passou 15 minutos, a gente entrou e saiu. Levaram todas as peças da minha moto. Quando eu vi a moto, falei: eles roubaram as peças da nossa moto. Eles: não roubaram não. Roubaram a peça da nossa moto. Não roubaram não. Falei: olha lá, gata, tá toda desmontada. Naquele momento eu travei. Entrei em desespero. Não sabia o que fazer. A respiração parou. Uma semana depois de acontecer o acidente. E quando estamos nas dificuldades, se a gente não tomar cuidado, a gente vai afundar. Pode ser que você tenha um estalo de ser rápido. No momento ali você repreender, você fazer a sua oração, você agradecer ao Senhor. Mas dependendo, você não vai. Mas o Senhor, Ele não nos abandona. Todos os dias Ele está ao nosso lado. E eu não sei se eu estou muito rápido. Eu queria usar o exemplo de Pedro. Após a multiplicação dos pães, Jesus se despediu da multidão. Mateus 14, do 22 ao 33. Logo em seguida, Jesus obrigou os discípulos a entrarem no barco e irem diante dele, para o outro lado. Enquanto eles despediam as multidões, e tendo despedido a multidão, Jesus subiu ao monte a fim de orar. Sozinho ao cair da tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, sendo açoitado pelas ondas. Porque o vento era ao contrário. De madrugada, Jesus foi até os discípulos andando sobre o mar. E os discípulos, ao verem Jesus andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma. Gritaram de medo, mas Jesus imediatamente lhe disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Então Pedro disse: se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí, andando sobre as águas. E Jesus respondeu: venha. Pedro era um cara muito impulsivo. Ele era um cara nervoso às vezes. E naquele momento ali, eu acho, não sei, que ele ficou meio aterrorizado com tudo que estava ali e queria confrontar Jesus. Mas a confiança vem através da intimidade. Pedro naquele momento não estava num dos seus melhores dias. Ele estava passando por momentos difíceis.
Reparando, porém, na força do vento, e teve medo, e começando a afundar, gritou: Salve-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, o segurou e lhe disse: Homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou, e os que estavam no barco adoraram, dizendo: Verdadeiramente é o Senhor, Filho de Deus. E eu confesso para vocês que eu me senti como Pedro. Na primeira vez e na segunda. A primeira vez eu me irei, eu fiquei bravo, nervoso. E na segunda eu entrei em crise, desespero. Eu sou muito tranquilo. De boa assim, é difícil ter esses momentos, mas quando vem, me pega. Mas eu confio no Senhor. E eu sei que são processos que temos que passar. Eu sei que são coisas que a vida vai trazer para nós. Mas temos que confiar em Cristo. O Pedro, depois que ele passou por aquilo, como será que ficou a intimidade dele com Cristo? Como que ficou a confiança dele? Será que ele continuou mesmo? Eu acho que não. Depois que eu sofri aquele acidente de moto, a minha confiança não foi a mesma que eu tinha antes. O Senhor me livrou da morte. O Senhor me livrou do medo. O Senhor livrou meus olhos de coisas do mundo. O Senhor trouxe coisas para mim que era somente dele. Semanas depois eu fui para o Nico. E foram os 3 melhores dias da minha vida. Onde eu vi Deus face a face. Tudo o que eu fazia o Senhor falava comigo. Mas por quê? Eu paguei um preço. Eu tive que passar por processos. Talvez eu poderia ter desistido, fracassado. A geração que a gente vê hoje, a gente tem que orar muito. Porque qualquer coisa fazem que eles desistem. O pastor Wesley falou, né? Os olhos das gerações. E conforme os pastores iam falando, caramba, Senhor, o Senhor está antecipando o que o Senhor quer falar. Mas não, o Senhor sempre faz diferente. O Senhor me incomoda muito com a geração que vai vir. Com nossos filhos. E a gente tem que passar por esses processos para mostrar para eles que somos fortes, mas fortes em Cristo. Que tudo que a gente vê ou passa, vai passar. Toda chuva que vem, ela passa. Ela não vai ficar a vida em 365 dias chovendo. Temos dias bons e ruins. Bons e ruins. Mas o Senhor continua o mesmo. Olhando para Jesus, andamos acima da crise. E mesmo que o mar esteja agitado, continue na esperança. O que te faz desviar os olhos de Jesus? Problemas, pressões, dúvidas, notícias, pessoas, sentimentos. E isso só alimenta o medo. Tudo aquilo que a gente coloca no nosso coração que não é Cristo, vai nos trazer insegurança, vai confrontar a nossa mente, vai querer nos colocar para baixo. Mas ainda dá tempo de clamar: Senhor, me salve. O Senhor nessa noite está querendo falar com alguém. E pode ser que você está passando dificuldade dentro de casa, nada vai bem, no seu trabalho. Tudo que eu falei do meu trabalho não foi para me engrandecer, ou para dizer que eu estou bem, porque a confiança não está no meu trabalho, mas está em Cristo.
Mateus 7, 24 ao 27. Portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica é um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva e transbordaram os rios, sopraram o vento e deram com força contra aquela casa. E ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. E todo aquele que ouve essa minha palavra e não as pratica é como o homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios e sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua queda. Gente, o que eu quero falar para vocês é que possamos fazer a nossa casa em cima da rocha, que possamos estar firmes no Senhor. Todos os dias vamos passar por coisas, mas que possamos acreditar que é um processo que temos que passar e que o Senhor vai mudar o trajeto. Se os dias estão ruins, vão virar bons, mas você tem que permanecer firme, você tem que continuar no Senhor. Confesso para vocês que não foi fácil para mim tudo isso que eu passei, mas o Senhor nunca me deixou de lado. O Senhor nunca deixou Pedro de lado. Pedro estava ao lado de Jesus, viu curas, viu as melhores palavras, ajudou o Senhor. Ele estava ali na jornada com Cristo e o Senhor nunca o abandonou. Se vocês reparar, quem assistiu a série, o Senhor sempre estava na casa dele, da esposa dele. E o Senhor nunca vai nos abandonar. Eu vou pedir para o pessoal do louvor subir. Eu não sei se eu fui muito rápido. Primeira vez, eu vou pegando o jeito depois. Vamos ficar de pé? Vou pedir para você fechar os seus olhos. Continue em sintonia com o Senhor. Entregue para Ele aquilo que você está passando, a dificuldade que você está tendo. Hoje você vai sair daqui com outros olhos, os olhos espirituais. Tudo que você vai passar não é mais seu, e sim de Cristo. Sobre a rocha eu quero estar, nele eu estarei seguro. Eu posso me alegrar, minha fé está em Cristo. Nunca me desamparou, fiel em todo o tempo. Ele nunca falhou, jamais, jamais. Mesmo em meio ao caos, a sua paz eu encontrei. Não serei abalado, nele eu confiarei, pois estou firmado em Cristo.
não me desapontou, fiel em todo tempo. Ele nunca falhou, jamais, jamais, jamais falhará, nunca falhará, jamais, jamais, jamais falhará, nunca falhará. Cristo é o meu fundamento, sobre a rocha eu quero estar, nele eu estarei seguro, nele eu confiarei, minha fé está em Cristo, nunca me desapontou, fiel em todo tempo, ele nunca falhou, jamais, jamais, jamais falhará, nunca falhará. Nessa noite, se você está precisando de uma oração, levante sua mão. Eu não vou pedir para você vir aqui na frente, mas levante sua mão. A gente vai orar por você. Se você estiver passando por alguma dificuldade, se tem algo no seu coração que não está te deixando em paz, levante a sua mão. O Senhor nessa noite Ele vai te dar uma oração. Tem gente de mão levantada, se os supervisores puderem ajudar. O Senhor se faz presente nessa noite. Entrega aquilo que está te atrapalhando, tem intimidade com Ele. Entregue nas mãos dEle. Não guarde isso no seu coração, porque isso não vai te fazer bem. O Senhor quer te trazer paz. O Senhor quer te trazer tranquilidade. E nessa noite você vai sair daqui completamente com a presença do Senhor. Minha casa em ti edifiquei, estou seguro, em ti eu vencerei. Minha casa em ti edifiquei, estou seguro, em ti eu vencerei, em ti eu vencerei, pois firme eu estarei, sim, em ti eu vencerei, na rocha eu me firmei, Cristo é o meu fundamento, sobre a rocha eu quero estar, nele eu estarei seguro, eu posso me alegrar, minha fé está em Cristo, nunca me desamparou. Amém, Pai. Senhor, nessa noite eu te entrego nossos corações, eu te entrego as nossas vidas, Pai. Que aquilo que estivermos passando, Senhor, o Senhor venha trazer paz, o Senhor venha trazer tranquilidade. Que possamos, Pai, passar pelo processo na Tua presença, Senhor. Que todas as dificuldades que tivermos, possamos entregar nas Tuas mãos.
Nessa noite eu abençoo, Pai, cada vida que esteve aqui presente, cada família representada, e que o Senhor continue abençoando essa casa com a Tua palavra, Senhor. Te agradeço por tudo que o Senhor tem feito, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Poderosa. Quem pode dar uma salva de palmas ao Senhor? O Senhor é bom. Se é para Deus, faz com vontade, faz com força. Isso aí. A gente começa a bater palma querendo parar, né? Mas é para Deus. Glórias a Ele. O Senhor é bom, o Senhor é bom, o Senhor é bom. Palavra poderosa.